Às vésperas de viajar para participar da Assembleia Geral da ONU em Nova York, onde vai reforçar o discurso de combate às mudanças climáticas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou um programa com ações para reduzir o uso de combustíveis fósseis e estimular a chamada economia verde. O programa Combustível do Futuro foi apresentado nesta quinta-feira por Lula e pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Os anúncios em Brasília contemplam ações que o próprio governo pode decidir e o envio de projetos ao Congresso. A ideia central é tornar a matriz energética do país menos poluente, reduzindo a participação de combustíveis fósseis, como os derivados do petróleo e do gás. Lula pretende, com o combustível do futuro, reforçar acordo feito durante o G20 com Estados Unidos e Índia por uma aliança global de biocombustíveis. O governo brasileiro quer ainda reduzir o tom das cobranças por insistir na ideia de explorar novos poços de petróleo no litoral amazônico. Alegando estar sem voz, Lula não leu no evento o discurso preparado para ele, mas lamentou, falando de improviso, que o investimento em etanol que ele fez em seus primeiros mandatos não tenha sido aprofundado. O mundo não tem outro remédio e não tem outra saída a não ser enveredar para esse caminho da produção de combustível limpo. E nesse aspecto é que o Brasil tem que decidir, não apenas numa lei, mas decidir no nosso comportamento e na nossa vontade. Se a gente quer realmente se transformar numa nação grande, numa nação rica, numa nação soberana. Essa produção de biocombustíveis, essa transição energética que o mundo tanto clama, é uma oportunidade sui generis para esse país. Entre as medidas anunciadas estão o aumento do ritmo de elevação do etanol na gasolina dos atuais 27,5% para 30%. O aumento do biodiesel no diesel para 15% até 2024 e o Programa Nacional de Combustível Sustentável de Aviação, que prevê metas progressivas para até 2037 reduzirem 10% as emissões de gases estufa no setor aéreo. Isso será feito com um aumento na mistura de combustível sustentável ao querosene tradicionalmente usado. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, aceitou o convite do líder Kim Jong-un para visitar a Coreia do Norte. Os dirigentes anunciaram reforço da cooperação entre os dois países. Vladimir Putin vai visitar a Coreia do Norte. O presidente da Rússia aceitou o convite do líder norte-coreano Kim Jong-un, após um encontro do qual anunciaram reforço da cooperação entre os dois países. Kim está realizando uma visita à Rússia que, segundo o Kremlin, continuará por mais alguns dias, enquanto Moscou busca fortalecer as alianças com os governantes de outros países isolados. Putin elogiou o fortalecimento da cooperação e da amizade entre os dois países, ao receber Kim no cosmódromo de Vostochny, no extremo oriente russo, e disse aos jornalistas que vê possibilidades de cooperação militar com a Coreia do Norte. Já o líder norte-coreano disse estar certo de que Moscou vai alcançar uma grande vitória contra os seus inimigos. Nas ruas da Rússia, havia opiniões diferentes sobre o impacto da cooperação entre as nações. Penso que para nós qualquer associação é benéfica. O nosso país está bastante aberto ao diálogo e à comunicação com outros estados que tenham um espírito amigo conosco. Há algum tempo trabalhei no Centro de Desenvolvimento das Exportações e colaboramos com a Coreia do Norte. Não existia sequer um sistema de pagamentos comum entre os dois estados. Talvez tenha mudado algo em 8 anos, mas na época não tinha nada. Eles apenas nos enviavam mão de obra barata, nada mais. É um grande exagero dizer que há grandes perspectivas com a Coreia do Norte.
Putin e Kim também discutiram a possibilidade de enviar um norte-coreano ao espaço e concordaram com a ajuda de Moscou a Pyongyang na construção de satélites. Segundo a agência norte-coreana KNA, Kim escreveu no livro de visitas que a glória da Rússia, que produziu os primeiros conquistadores do espaço, será imortal. O Chile enfrentava uma crise de desabastecimento. O Palácio Presidencial bombardeado, queimava com um presidente morto e os militares tomavam o poder. O golpe de Estado, que até hoje divide os chilenos, completou 50 anos nesta semana. No dia 11 de setembro de 1973, sob o comando de Augusto Pinochet, o Chile entrou numa ditadura de 17 anos, que deixou milhares de mortos e desaparecidos, uma economia privatizada e uma brecha intransponível entre os críticos e defensores do regime militar. Segundo uma pesquisa da Tiva Research, 60% dos jovens nascidos na democracia rejeitam Pinochet e 12% têm opinião favorável. No país, governam os herdeiros políticos de Salvador Allende, o presidente marxista que Pinochet derrubou. Mas o Partido Republicano, que defende Pinochet, ganhou protagonismo. Os dois personagens foram reavaliados. Não me surpreende que Pinochet tenha sido tão insultado nesses 50 anos, e principalmente nos últimos 30, porque quando você ia a uma livraria, a única coisa que encontrava era Pinochet assassino. Coloquei entre aspas para que entenda que é o símbolo do que significou para muita gente. Pinochet é o símbolo da direita ultraconservadora que domina o cenário eleitoral chileno. A figura do ditador voltou a emergir com força no Chile. Segundo pesquisas da CERC Mori, o ditador nunca foi tão popular numa democracia como é agora. 36% acreditam que ele libertou o Chile do marxismo. Ele é o único ditador do Ocidente, na história contemporânea, que 50 anos depois de dar um golpe de Estado, tem mais de 1/3 da população ao seu favor, afirma a socióloga Marta Lagos, diretora do Instituto de Pesquisas Mori. Há uma ascensão do pinochetismo e acredito que se deva principalmente ao triunfo da direita na campanha de 4 de setembro do ano passado, em que a Constituição foi rejeitada e a oposição ao governo obteve 62% dos votos. A direita nunca em sua história obteve 62%, em toda a história do Chile. O ex-ministro de Salvador Allende, Jorge Arrati, complementa. Durante os 17 anos de Pinochet, há um percentual muito alto da população chilena que não tinha nascido, não tem uma experiência vivida do que foi a ditadura, e isso permite que, de repente, se sintam atraídos por visões mais autoritárias e comprometidas com aquele que foi o eixo ideológico e político da ditadura. A ditadura executou 1.747 pessoas e prendeu ou provocou o desaparecimento de outras 1.469. Pinochet morreu em 2006, aos 91 anos, sem ter colocado os pés na prisão ou no tribunal. E daqui a pouco, o futebol. Finalistas da Copa do Brasil decepcionam no Campeonato Brasileiro e tem noite para ser apagada da história. O Brasil News volta daqui a pouquinho.